Você tá aqui com a gente. Vamos fazer o seguinte, eu quero saber que os meninos já estão na nossa sala. Eu quero saber o que vocês têm aí pra contar pra gente. Quem é o nosso próximo convidado aqui da nossa sala? Com vocês, meninos. Olha, Bruno, Diga. ontem na festa, Sim. nós tiramos uma foto, só os solteiros. Verdade, Renatão tá fazendo sucesso aí no Instagram, viu? Não, Bruno, Tá. você é mais bonito que eu, para. Ah, me poupe. Ó, estava Paulinho na foto, Paulinho, Júnior, eu, Bruno, Ricardo, Gabriel. Caraca, 6 solteiros. É, pois é, gente. Misericórdia. Na semana do Dia dos Namorados. Na Olha que semana, palhaçada. verdade, agora É. nem me liguei nisso, verdade. Pois é. E aí, como é que foi pra você? Ó, eu acho que Chorou? é melhor estar solteiro do que mal acompanhado, não é Tá verdade? solteiro, mas não tá. Exatamente. E por falar em estar mal acompanhado, hoje a gente está recebendo ela que é a psicóloga, Luana Verdade. Couto. Vai falar sobre vários tipos de relacionamentos aí, Principalmente inclusive os tóxicos. Os tóxicos, aquele relacionamento narcisista, não é verdade? É, exatamente. Vamos receber essa Vamos. digníssima Tudo que tá aqui bem? conosco mais uma vez. Ela que já Tudo esteve bem, aqui no muito nosso obrigada. programa. Boa Tudo tarde, jóia? Luana. Boa tarde, obrigada pelo convite. Boa tarde a quem está nos assistindo. Sempre um prazer vir aqui. Ah, imagina, é um prazer pra gente poder receber e Tirar receber todas as também dúvidas. parte do seu conhecimento, né? Verdade. Que você sempre passa pra gente. Mas vamos lá, quer começar ou eu começo? Eu tenho muitas perguntas para fazer sobre isso, inclusive. Eu gostaria que a Luana já respondesse pra gente, porque muitas pessoas estão passando por determinadas situações do relacionamento. É tóxico e narcisista, mas ela não sabe o que é um relacionamento É, tóxico sim. e um relacionamento narcisista. A gente já gostaria de abrir, né, Bruno, com essa pergunta. sim. Você poderia explicar pra gente a definição de um relacionamento tóxico e narcisista? Explicar. Tá. Primeiro é bom entender o seguinte, que não é um relacionamento narcisista, né? Existe o transtorno de personalidade narcisista, que é como o mesmo nome diz, é um transtorno em que essa pessoa, ela tem uma visão distorcida dela e ela tem uma relação com as pessoas que é extremamente tóxica, por isso que tem até essa correlação. Então, como que uma pessoa narcisista funciona, né? Primeiro, ela tem uma visão superlativa de si. Ela se vê melhor do que os outros, ela sempre se posiciona como mais inteligente, a que sabe mais os assuntos. Ela vai se esquivar de determinados assuntos que ela tenha que se provar, né? Porque se ela se acha melhor, ela tem que ter consistência para isso e ela não vai ter para tudo. E essa pessoa, ela estabelece uma relação com quem está no seu entorno, que é uma relação onde todos geram suprimento narcísico, né? Para alimentar ali tudo aquilo que ela entende que é importante. Então, ela vai estabelecer uma relação onde ela vai tirar essa pessoa, né, do seu mundo ali, primeiro, né, com muita sedução, tendo muita identificação, elogiando bastante, praticamente assim, uma sedução completa, Nossa, né? que coisa, E hein, vamos Bruno? pensar, né? A gente não está falando só de relacionamento amoroso, isso pode acontecer com amizades, no trabalho. Né? Então, vamos pensar aqui que essa pessoa tóxica, ela pode estar em qualquer lugar, né? O narcisista, ele vai ter esse movimento de sedução para trazer essa pessoa Pra si. para colher informações, inclusive para saber vulnerabilidades e que ela vai usar muito bem ao longo do tempo, sonhos, projetos, né? Meu Deus. O segundo ponto... Ameaças e chantagem também tem incluído nesses Sim, aí narcisistas? calma aí que vai chegar nessa vai chegar etapa, lá. né? A segunda etapa tem a ver com afastar as suas vítimas, né? De pessoas que possam protegê-las, que possam trazer, inclusive, alertas. Então, ela vai fazer isso como? Através de triangulação, gerando muita intriga, colocando uma pessoa contra a outra, Misericórdia. usando de mentira, né? Ela vai sempre buscar, por isso que ela sempre busca muita informação, para que ela possa saber jogar com essas informações. Então, ela está sempre se posicionando como amiga, como muito próxima, porque à medida em que ela colhe, ela consegue criar ali todo um jogo onde ela vai fazer isso, né? E por que ela segrega? E aí é muito comum, quando a gente ouve de questões relacionadas a trabalho, as pessoas falando assim de uma pessoa que fez todo mundo parar de se falar, né? Ou de gerar algum tipo de disputa, intriga entre alguns pares, né? Então, quando ela faz isso, ela praticamente consegue ter um pouco mais de domínio e aí também ela vai entrar sempre com o abuso de maneira gradual. No começo, a pessoa que está recebendo isso vai ficar até confusa,
Vai falar assim, poxa, não, mas ela não falou por querer. Não, não, tá tudo bem. Um dia ela gritou e humilhou. Mas foi só um dia que ela estava nervosa. Ela é muito boa, ela é muito generosa, ela me ajuda, né? Ela me alertou de um problema do colega, né? Aí pensa também que na relação amorosa é assim, afastou da família, né? Poxa, ela me alertou que minha mãe realmente só quer o meu mal, né? Então, ela começa aos poucos e ela vai criando essa relação abusiva. Para quê? Para ela ter como alimento a vulnerabilidade, a subordinação do outro para fazer tudo o que ela quiser, né? E nesse processo, essa outra pessoa está perdendo a visão de quem ela é. Está se sentindo extremamente... Aí começa a ter sintomas de depressão, realmente, de ansiedade. E até de ansiedade também, porque em muitos casos ela fica sempre pisando em ovos. O que vai acontecer? Sim. É muito comum uma pessoa narcísica, com esse transtorno de personalidade, ela criar situações para gerar culpa no outro. Né? Então a pessoa já fica assim, nossa, então eu não posso errar, então eu não posso fazer isso. Ela começa também a limitar tudo que ela faz para que ela não seja punida. Porque a punição, inclusive, de um ser narcísico é assim, né? Ele faz greve de conversas, né? Então, assim, isola essa pessoa, aquele silêncio, né? Que a pessoa pergunta, não responde nunca nada. Isola essa pessoa, desfaz, critica de uma maneira grotesca, faz comparações, como ela já colheu informações e ela sabe, por exemplo, de repente ela tem um problema com alguém, ela vai fazer comparações, ela vai fazer provocações, usando tudo aquilo que ela colheu, né? E por que esse transtorno existe, né, gente? No final das contas, uma pessoa com esse transtorno de personalidade, em algum momento ela teve algum tipo de trauma que fez com que ela tivesse uma visão muito ruim de si, porque esse trauma trouxe isso. Só que ela vai romper com essa realidade, criar uma visão superlativa de si e vai levar para as pessoas a sombra dela. Toda vez que ela diminui alguém, que ela faz algum jogo, ela está, na verdade, se alimentando, porque ela está, como se fosse assim, olha, todo mundo vai viver o meu terror de alguma forma. Verdade. Eu vou projetar toda a raiva que eu tenho de mim, da situação, da minha incompetência, porque se ela acha que ela é melhor que todo mundo, ela sofre muito de frustração. Porque ela não consegue ser melhor do que todo mundo. Ela pode repetir isso muitas vezes, mas ela é muito frustrada, né? E é uma pessoa também muito invejosa, porque ela não vai... E aí, inclusive, os alvos primordiais para pessoas que têm esse transtorno são pessoas que têm um certo brilho naquilo que elas gostariam de ter, seja do ponto de vista profissional, seja porque é uma pessoa muito alegre, muito gentil e ele quer namorar porque quer pegar esse brilho dessa pessoa, né? Submeter essa pessoa a ele. Ou seja também até porque ela se compara e se vê muito pior, então ela pensa assim, mas se essa pessoa for vulnerável, ou seja, essa pessoa acreditar nesse conto de sedução, ela é uma vítima muito potencial. E aí, gente, dentro desse cenário, que a gente pode dizer das relações tóxicas. Mas aí, olha só, vocês devem estar se perguntando, o pessoal de casa também. Então, todo mundo é narcisista, Luana? Porque eu conheço gente que faz pelo menos uma, duas coisas que você comentou. Sim. Verdade. Todos nós, de alguma forma, temos algum traço narcisista. Mas a pessoa que tem um transtorno de personalidade, ela tem uma combinação e uma ausência enorme de culpa. Sabe aquela pessoa que, inclusive, te deixa louco, assim, você fala assim, olha, naquele dia você falou para fazer tal coisa e eu fiz e agora você está me criticando, mas eu não mandei você fazer tal coisa. Sim. Ela nunca vai assumir culpa. Ela nunca vai assumir culpa. Ela vai negar completamente e ela vai sempre distorcer a culpa dela para outras pessoas. Então, esses são os narcisistas. Mas, no mundo como um todo, pensa, né, da forma como as coisas funcionam hoje, muitas pessoas com comportamentos assim conseguem sucesso, né? Por exemplo, quem se aproxima de uma pessoa que está ali vulnerável para bater um papo, colher informações e depois fazer algum tipo de jogo para ter algum tipo de vantagem, veja, hoje em dia é muito bem visto quem consegue sucesso, seja lá como. Então, é por isso que a gente tem que ter conhecimento para observar os nossos comportamentos. Sim. Né? E uma consciência também de como a gente lida nas relações como um todo. Sabe que eu conheço um casal que acabou virando amigo, que eu não sei muito bem classificar como era a relação deles, mas eu vou te contar só para você ter uma noção. A moça, a princípio, desde o início, eles tinham uma relação super saudável. Até o momento que a moça traiu a confiança desse rapaz.
E ele já teve outros relacionamentos, a princípio nunca tinha tido nenhum traço tóxico, mas a partir dessa traição, e que daí ele decidiu perdoar a moça, mas teve a confiança quebrada, né? E aí ele tentava reconstruir dia após dia a confiança e com isso ele se tornou uma pessoa tóxica. Porque como ele descobriu a traição? Pegando no celular dela. E aí o que aconteceu? Ele queria a senha do celular dela. E aí essa traição foi trazendo outras coisas para ele. Né? Exatamente, que a metade do que você falou aqui era de fato o que ele fazia por conta de uma coisa que ele não teve controle, nem físico, nem emocional, e que, de repente, ele se pega nessa situação. Pensa, né? Talvez nessa situação, ele ficou com uma obsessão por validar o tempo todo a verdade dela, né? Então, e isso aí é muito comum, né? Por exemplo, casais que passam por uma situação em que tem algum tipo de traição, e não só a traição amorosa, mas às vezes até de alinhar coisas com a família de origem, não com o cônjuge, né? Então tem vários tipos. E a pessoa entra no estado de tensão realmente, querendo validar o tempo todo, né? E entra nessa loucura. E passa, inclusive, a ter raiva. Então pensa, ele perdoou, mas talvez ele não lidou totalmente com as emoções dele, ele tem muita raiva pelo que aconteceu. Sim. E à medida em que ele se torna tóxico, ofensivo com ela, provavelmente ele está ali extravasando a raiva que ele teve dessa situação. Para quem já viveu situação parecida, o que é o ideal, né? É que o casal, diante dessa situação, faça uns alinhamentos de como que vão acompanhar a evolução para resgatar essa confiança, né? Então, por exemplo, eu já vi situações, né? Eu já atendi casais que fizeram o seguinte combinado: olha, a partir de agora, para que você tenha segurança, você tem acesso às informações do meu celular, do meu e-mail, etc., porque eu não vou ter mais nada para te esconder. Só que não é aquela questão mais de vigilância. É aquela questão assim, ó, do que eu falar, eu vou fazer. E a pessoa que está do outro lado vai observar se o comportamento acompanha a fala. Então, por exemplo, estou agora no meu trabalho. Estou aqui. E ele vai conseguir identificar. E pode ser que no primeiro momento, né, ela precise dar um pouco mais de validação, confirmações, só para ele fazer essas validações. Mas e isso se não sentir mais à torna vontade. ele uma pessoa tóxica? Torna na medida em que vira um jogo de gato e rato. Se, por exemplo, porque vamos pensar uma situação que ela falou assim, agora você vai ter acesso, não tem mais nada para mentir para você. E ele vai de vez em quando confirmar. Em algum momento que ele ultrapassar e falar assim, olha, não, essa calça não, ela vai falar assim, olha, não, essa roupa aqui não tem nada a ver com isso. Esse limite aqui está o limite que você não pode ultrapassar. Que não tem nenhuma relação com o que pode ter acontecido. Por isso que a consciência do casal e combinados em um alinhamento muito importante de respeito de limites pode ajudar. Mas se não tiver, vira um jogo de gato e rato, onde ela troca a senha do celular a cada 2 dias, porque ela sabe que ele vai ficar de olho, a insegurança dele só aumenta. Exatamente. Como que você resolve a insegurança, gente? Estabelecendo uma relação de confiança e de transparência. Não é de ficar ali, de repente, investigando 24 horas. É muito tênue a diferença, né? Sim. É muito tênue. Você já viu alguma coisa parecida com isso? Ixi, todos os dias, né? Como líderes, né? Na igreja. Sim. E, Luana, o Bruno falou algo interessante, me veio em mente o seguinte. Quero falar um pouquinho agora sobre o relacionamento de amizade. Acontece em muitos casos de você se doar muito à pessoa, você ajudar ciclano, vou botar uma pessoa só, você está ajudando aquela pessoa, ajuda financeiramente, ajuda com apoio, ajuda com carinho, ajuda com afeto, ajuda com tudo. E a pessoa vai absorvendo aquilo, né? Todas aquelas, vai pegando para ela informações, dinheiro, tudo que... Mas só que essa pessoa, chega um tempo que essa pessoa não fica à mercê daquela ajuda mais, né? Mas ela é grata, tem gratidão, aonde vai, nas postagens, está sempre postando, eu tenho gratidão pelo ciclano que me ajudou. Mas só que essa pessoa que ajudou ao ciclano, fica assim, poxa, ele é ingrato, olha lá, depois que ele conseguiu tudo que ele queria, ele vazou, meteu o pé, foi embora. Como administrar uma situação dessa? Eu acredito que muitas pessoas que estão nos assistindo agora já passaram ou estão passando por uma situação, né, vulnerável de, poxa, e aí, eu recebo ajuda, não recebo ajuda, se eu for receber, eu vou ficar preso naquele relacionamento de amizade, a pessoa pode querer me jogar na cara lá na frente.
como que a gente pode administrar uma situação dessa, porque não é nada, lá na frente vai virar uma situação tóxica, um relacionamento de amizade tóxico, né? Você vai ficar sempre na dependência. Você ajudou? Amém por ter ajudado. Entendeu? A pessoa Mas tem que tem gente, sabe o que acontece? Tem gente que ajuda e depois acha que ela vai para sempre ter que te ajudar. Se você evolui, é um problema. Você precisa depender dela. Isso aí, fica naquela dependência. Como nos dias de hoje, porque tá complicado, né, mano? Tá complicado. Sim. Excelente pergunta, né? Então vamos falar aqui um pouquinho sobre relações saudáveis, né? Relações saudáveis são aquelas em que você pode ser quem você é. Então pensa, né, imaginando uma relação tóxica, a pessoa está o tempo todo ali criticando quem você é. Sim. Você tem valor por ser você e não por aquilo que você está fazendo pelo outro. Então existe ali também um apreço, uma admiração. E na relação saudável, existe ali o tempo todo uma equiparação, uma reciprocidade, mais ou menos assim, 50-50. Então, você é meu amigo, eu te dou carona hoje, mas amanhã você está de carro, é meu rodízio, você também me dá carona, né? Eu dou uma volta a mais para chegar na sua casa, mas tudo bem, você também faz esse esforço por mim. Vai ter um dia que um faz 30% e o outro faz 70%. O que é saudável é aquilo onde você tem reciprocidade e um outro ponto, que é muito importante. A pessoa, ela precisa ter os temas da vida dela, que é trabalho, amizades, relacionamento amoroso, profissão, enfim, todos eles administrados de forma que ela possa se suprir. Porque é o suprimento que a gente precisa de validação, de amor, a fé também é muito importante, né? Eles não vêm do outro. O que vem do outro transborda, né? Então, o suprimento real, ele vem de onde? Do que eu tenho no meu dia a dia e de como eu me relaciono e eu me alimento de tudo isso. Portanto, quando existe uma relação de amizade e você se dispõe a fazer algo pelo outro, não existe dívida do outro lado, a menos que você combine. Por exemplo, olha, eu te dou carona e no dia do seu rodízio e no dia do meu rodízio você me dá carona. A gente sabe que cada um vai ter que dar uma volta a mais. Tudo bem? Tudo. Aí eu te dou carona e no dia da minha você vai embora. Aí eu falo assim, então peraí, ele não rompeu. Não, ele rompeu aquilo que a gente combinou. Sim. E aí você pode trazer essa amizade para uma página para trás, né? Então assim, ó, não é mais uma amizade que eu vou combinar coisas, eu não vou, porque eu não tô aqui também para fazer o meu 100%, o 100% dessa relação e ficar vazio. Então, o que acontece muitas vezes também é que pessoas, às vezes, muito carentes, né, muito vulneráveis, elas se deparam com alguém e elas ficam super preocupadas em dar tudo para essas pessoas e no íntimo delas uma expectativa de receber a recompensa. Verdade. Ah, eu quero que o outro faça tudo por mim. Ah, então, mas poxa, outro dia eu até comentei sobre isso, né? Sabe aqueles adolescentes da família, eu que morei em BH, né, assim, você fala assim, fulano, vai no mercado e compra ali um extrato de tomate. Ele pega a bicicletinha, vai e compra. Chega uma tal hora que todo mundo fala assim, pede o fulano, ele adora ir, Sim. ele pega a bicicleta e vai lá, pede para ele. Se, enquanto ele vai para todo mundo, ele está comunicando através do comportamento dele que ele adora ir, por isso que as pessoas até falam. Se no caminho ele vai chateado, se ele fica triste, se quando ele volta ele acha que a pessoa foi lá e fez um macarrão e não ofereceu para ele, entendeu? Ninguém está olhando para isso. Então, é importante que a gente inclusive, consiga dizer não para o outro. Olha, eu não posso fazer dessa forma, eu posso fazer até aqui. Então, essa questão de dar tudo para o outro, ela tem que ser revista por dois motivos. Primeiro, porque você precisa fazer por você, no voo de avião, né, fala assim, olha, coloque as suas máscaras, caso haja despressurização. Verdade. E só ajude alguém depois que você já estiver com a sua. Isso. Então, não dá para você ficar sem oxigênio tentando ajudar alguém. Porque, claramente, na hora que essa pessoa se restabelecer, você vai falar, estou morrendo aqui sem oxigênio, por que ela não veio colocar em mim? Né? Nossa, mas precisa ser muito evoluído psicologicamente para pensar sobre isso, porque é exatamente o que você falou agora, né? A gente falar não para alguém é muito difícil. E é difícil para a gente que está falando não e difícil para quem está ouvindo não. Eu acho que os dois lados precisam estar preparados para ouvir, porque também tem diversas formas de falar não, né? Assim, o não, ele só é difícil para quem está falando se essa pessoa entende que ela vai ter algum ganho secundário com o sim, né? Então, por exemplo, eu não vou perder o amor da pessoa, eu não vou perder a admiração, eu vou deixar de pertencer a este grupo. Então, o não, ele precisa ser uma conexão direta com aquilo que tem a ver com o que você quer, com o que você pode fazer, se vai te gerar algum tipo de prejuízo,
entende? Se você tem realmente condições sem se prejudicar. Isso é até uma regrinha que eu falo assim, né? Olha, eu quero fazer, eu posso, vai prejudicar minha agenda ou alguma outra coisa que eu faria por mim? Vai me prejudicar porque isso que eu fizer não é bom para mim? Se você faz esse checklist e fala assim, olha, então não devo, tem que falar o não. E assim, é lógico que você pode perder ali a admiração daquela pessoa, mas você vai entender claramente que a admiração dela era pelos sims que você dizia. E não por você. Porque uma pessoa que te ama genuinamente e te respeita, quando você falar assim, olha, eu não posso, ela vai falar assim, tudo bem, não tem problema. É verdade. É interessante isso, é uma pergunta assim muito... É um tema muito pertinente e eu passo muito isso, Luana, muito. Todos estão assistindo, eu passo muito essa situação de ajudar as pessoas. E eu sou grato por todos que eu ajudo e sou ajudado, mas só que eu sinto, a gente percebe que a vida é de ciclos, entendeu? Tem pessoas que vêm no nosso caminho só para um propósito, depois ela vai sair. Eu não posso ficar preso àquela pessoa por resto da vida e achar que aquela pessoa vai ficar me ajudando. Não, ela veio no teu caminho, Bruno, para poder te dar só um empurrão. Vai aparecer uma outra pessoa que vai te levar até a porta. E vai aparecer uma outra pessoa que vai da porta até o resto da vida. É mais ou menos assim esse ciclo, né, Luana? E assim, gente, eu costumo dizer que é um pensamento, um funcionamento de abundância. Sim. Né? Então, por exemplo, hoje eu te encontro aqui num sufoco para alguma coisa e eu falo, olha, eu tenho aqui na minha bolsa, toma aqui, resolve. Né? Tá tudo certo. Eu escolhi te ajudar, eu ofereci. Sim. Então, o meu ganho está em fazer o que eu quis fazer. Sim. Eu não fiz porque alguém me obrigou. Sim. Você não tem nem obrigação de me agradecer. Eu posso até ressentir, você virar as costas e falar assim, nossa, ele nem me agradeceu. Mas tudo bem, porque o meu prazer tem que estar em escolher e fazer. Isso. Certo? O mundo, Deus, eu até diria assim, né? Traz para você outras situações, outras pessoas que vão te apoiar em outros momentos. Por isso que eu acredito muito nessa questão da abundância, que não depende, sabe, de você esperar especificamente daquelas pessoas. Né? E principalmente para quem, por exemplo, né, vocês estão falando de quem se destaca, às vezes, no grupo, etc. Essa pessoa vai para um mundo, né, que muitas vezes quem estava com ela ali desde o começo não vai acompanhar, vai até se incomodar. Mas ela vai receber o retorno por tudo que ela planta pela vida, entende? Olha, por isso que eu acho que é tão importante a gente buscar ajuda, né? Com terapia, porque às vezes é isso, a gente precisa conhecer nós mesmos, a gente precisa se conhecer para a partir daí falar, não, agora isso aqui vai afetar, porque é isso, o que me prejudica? Se o meu parceiro está dizendo que ele não quer que eu vá trabalhar aos finais de semana, por exemplo, que é um plus aí, se eu não for, está me prejudicando, o que é que está acontecendo? Porque é isso. Nessa relação que eu citei, por exemplo, a pessoa não queria que o outro fosse trabalhar porque impactava na rotina dele, mas como é que não trabalha para manter uma relação? Então, eu acho que mais do que tudo isso que a gente falou aqui, é se conhecer. E às vezes a gente não consegue fazer isso sozinho, buscando ajuda, falando com uma psicóloga, Luana, que está aqui para ajudar você aí de casa. E Luana, passa os seus contatos, como é que as pessoas te encontram, como é que você pode ajudar essas pessoas? Tá bom, olha, eu vou falar do Instagram, @luanacouto.psicóloga. Tem meu telefone também que vai aparecer aí, que ele é novo, gente, eu não gravei ainda, mas está na telinha, tá? Que podem me acionar também, tanto para dúvidas de consultas, tá? E até mesmo para agendar se precisar. Conhecimento é muito importante, né? Porque nos ajuda, inclusive, a ter mais leveza. Sim, né? Para ser quem somos, né? Para ter isso. Relações autênticas. É isso, gente. Tá vendo que a gente precisa se conhecer, né, Renatão? É verdade. Eu absorvi todas as informações que a Luana nos proporcionou. A Luana está sempre vindo aqui no nosso programa e vai continuar voltando, porque psicólogo é o que nós mais precisamos. Exatamente. E as pessoas precisam trabalhar a mente, não é verdade, Luana? O povo está muito confuso. Você sente isso? Sim. Acho que assim, talvez o baixo conhecimento de si mesmo, né? A tentativa de ser amado, de ser aceito, e que não é legítimo, né? Não tem problema nenhum, mas a gente precisa, assim, fortalecer quem somos para que a gente consiga lidar com o outro, e é igual eu falei, até com leveza, né? Para que se no momento você tiver de falar não, você falar assim, ok. Sim. Se alguém chegar e falar assim, olha, você é isso, 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 eu falar assim, olha, eu sei quem eu sou. De fato é isso. É se conhecer. E agora você tem a oportunidade de conhecer a Luana para que você se conheça. Então, fica, essa semana tá aqui, semana do Dia dos Namorados. É o que a gente falou aqui, ó. Melhor estar solteiro do que mal acompanhado. Mas fica ligadinho aí com a gente, que a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já. Muda de canal, não. Fica aí.